Isso também pode funcionar no regime de corte e saturação. Nesse funcionamento, o transistor ele funciona como uma espécie de uma chave, né? Onde ele deixa ou não passar corrente de acordo com a tensão na base dele. E é uma forma de utilizar o transistor muito utilizada, né, em vários tipos de aplicações, inclusive os processadores de computador, os transistores ali dentro, né, operam somente nesse funcionamento de corte e saturação, ou seja, operando o transistor como se fosse uma chave. Vamos revisar um pouco do modo ativo para que a gente possa entender melhor a saturação. Então, lembrando que o transistor é aquela composição de duas regiões N entre uma região P, né, sendo que a região N+, que com maior dopagem a gente chama de emissor, a região P é uma região que, apesar de estar desenhada aqui com o mesmo tamanho, ela é muito mais fina, né, muito mais estreita que as outras duas, tá? E tem uma dopagem menor, né? E a região do coletor aqui de cima, tá? Que é uma dopagem menor em relação ao emissor. Então, quando eu coloco uma tensão aqui VBE de forma a polarizar diretamente a junção base-emissor, tá? A região de depressão ela se reduz, né? Porque essa tensão aqui age reduzindo o campo de íons e aí favorece aos elétrons aqui do N+, né? Da região N do emissor, a difundirem para o lado da base, ao P da base, tá? Da mesma forma, as lacunas da base também conseguem se difundir para a região do emissor, né? A seta das lacunas é mais estreita porque eu tenho muito menos lacunas do que no emissor, porque a dopagem no emissor é maior e além disso a região da base ela é mais estreita, só que está do mesmo tamanho. Na prática ela é muito fininha, muito pequenininha, tá? Em relação ao coletor ou emissor, tá? Por isso a corrente de base de lacunas, né, mais menorzinha aqui, tá? Mais estreita, né? E aí o que acontece? Para a gente operar no modo ativo, eu tenho que ter essa condição de VBE maior que zero, polarização direta, né, em base emissor, e eu preciso ter polarização reversa em base coletor, junção base com a coletor, né? Então, para que eu tenha essa polarização reversa, eu tenho que ter que a tensão aqui no coletor, né, VCE, tem que ser maior que a tensão VBE, ou que VC seja maior que VB. Então, se eu estabelecer uma tensão VCE maior que VBE, eu vou polarizar reversamente aqui e vou ter uma região de depressão bastante ampla, tá? Essa região de depressão é uma região do espaço semicondutor que está sob a ação de um campo elétrico, ou seja, sob a ação de forças elétricas que empurram as cargas positivas para o sentido dessa flecha. Só que as cargas negativas elas são empurradas pela força elétrica no sentido contrário. Então esses elétrons que estão entrando aqui na base, eles vão entrar aqui e vão sofrer ação desse campo elétrico e vão ser varridos para o coletor, né? Então a gente diz que os elétrons do emissor são coletados pela região do coletor, né? Esse é o funcionamento do transistor no modo ativo, que faz com que a corrente do coletor varie exponencialmente com a tensão da base emissor, que é a tensão de controle, e também a gente diz que a corrente de base é uma fração da corrente de coletor, né? Por quê? Porque ela é IC dividido por beta, e o beta é aquele parâmetro do transistor que varia de transistor para transistor, mas é um valor razoavelmente alto, normalmente maior que 100, tá? Então a corrente da base vai ser sempre aí, vai estar girando em torno de 100 vezes menor que a corrente do coletor, né? Em geral, para boa parte dos casos, tá? Ou vai ser, dependendo do transistor, vai ser 150, vai ser 200. Então é um valor que depende do modelo do transistor, esse beta, né? Ok? E outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: o transistor, quando eu vario a tensão VCE dele, ou seja, quando eu faço o gráfico de IC por VCE, né, o transistor ele tende a ter uma corrente que ela fica constante, ou seja, ela não varia, né, se eu variar a tensão coletor-emissor, né? Para quem já viu a parte do efeito Early, sabe que na realidade a corrente ela aumenta um pouco com o acréscimo do VCE, né? Mas ela aumenta pouca coisa, né? Ela tem uma inclinação pequena, né? Então isso aqui é o funcionamento que a gente chama de fonte de corrente, tá? Constante, ou seja, não depende da tensão
em paralelo aqui o transistor, entre coletor e emissor, a corrente tem que se manter constante. Tá? A gente vai ver que na saturação o transistor vai funcionar exatamente nesse ponto aqui que está tracejado, tá? Que é onde a gente vai entrar na aula de hoje. Tá? Lembrando que esse ponto tracejado aqui é justamente, não está desenhado aqui nessa curva, que é onde a tensão VCE fica igual à tensão VBE, ou seja, aqui eu estou no limiar do modo ativo. Então, para a esquerda, né, eu estou na região de saturação, que a gente vai ver agora no próximo slide. Então, como que a gente pode entender o funcionamento do transistor na saturação? Então, vamos aqui pegar um transistor, tá? Que eu coloquei uma tensão VBE de 0,8 volts nele, na base emissor, de maneira a polarizar diretamente aqui a junção base-emissor. Então, eu tenho lá os elétrons aqui, né, passando para cá, corrente de lacunas. E aqui no coletor eu coloquei uma tensão que é referenciada aqui, né, todas estão referenciadas a esse terra, de 2 volts. Então, lembrando, a tensão de coletor, se ela é maior que a tensão da base, eu estou no modo ativo. 2 volts é maior que 0,8. Então, estou operando no modo ativo. E se eu fizer aqui a diferença de 2 menos 0,8, eu vou ter 1,2 volts de tensão reversa que eu estou colocando aqui na junção base-coletor. Isso me dá o efeito de ter um campo elétrico forte que puxa a corrente de elétrons para o coletor, ou seja, o coletor coleta os elétrons emitidos pelo emissor. Tá? Então aí eu tenho o modo ativo, VB é maior que 0, que é 0,8 volts, e VC maior que VB, que é 2, é maior que 0,8 volts. Mas vamos ir diminuindo a tensão aqui no coletor para ver o que acontece. Então eu vou diminuir a tensão do coletor para 1,5. Tá? Observe que aqui eu estou usando a altura, tá? A altura que está aqui no slide como se estivesse em escala aqui, ó. Quando ele chegar em 0,8 volts seria essa altura aqui, tá? Então nós estamos baixando aqui de uma certa forma com um pouco de escala, tá? Então eu baixei para 1,5 a tensão no coletor, tá? O que vai acontecer? 1,5 ainda é maior que 0,8, então ele está no modo ativo, sem problemas nenhum, né? É claro que agora a região de depleção reduziu, era 1,2, foi para 1,5 menos 0,8, 0,7 volts reversos aqui, né? A tensão que eu tenho aqui na base para o coletor. Tá? Vou diminuir mais um pouco. Tá? Aqui eu cheguei, ó, veja, eu estou no limiar, eu estou com o mesmo nível, na mesma altura da tensão da base. A tensão do coletor caiu para o mesmo valor da tensão de base, na mesma altura. Tá? Então aqui eu estou no limiar da saturação. Ou seja, a tensão do coletor é igual à tensão da base. Então não estou nem na saturação nem no modo ativo. Tá? Eu estou aí numa região que a característica dela é que a polarização da junção base-coletor é zero. Porque 0,8 menos 0,8 é zero, né? Tensão nula. Então ela está em equilíbrio, na verdade, aqui, né? A gente não tem nenhuma tensão externa aplicada. Tá? Muito bem. Lembrando que mesmo no equilíbrio, ela tem ainda um campo elétrico razoavelmente forte, de maneira a conseguir puxar os elétrons aqui para o coletor. Então ainda tem o efeito aqui muito similar do modo ativo. Tá? Tanto é que tem muitos projetistas, engenheiros, que às vezes, devido a restrições do projeto, operam com o transistor no limiar da saturação, porque no limiar da saturação o transistor ainda opera de uma maneira muito similar do modo ativo. Tá? Então você pode, aí, numa situação mais especial, você pode operar com o transistor aí, no limiar da saturação, ele ainda funciona como no modo ativo. Tá? Mas aí eu abaixei ainda mais a tensão, abaixei para meio volt, tá? 0,3 volts abaixo da tensão da base. Agora eu estou com uma polarização direta, tá? Aqui na junção coletor-base, tá? Mas ainda é uma polarização direta baixa. Lembra que um diodo, né, você precisa ter uma tensão maior que 0,5 para ele começar a conduzir corrente intensamente. A mesma coisa acontece para um transistor, tá?
0,3 ainda é uma polarização baixa, né? Direta, tá? Então, estou transformando a polarização no coletor base, na junção coletor base, na mesma polarização base emissora aqui. Só que a tensão aqui ainda é pequena, tá? Então, a gente diz que ele está na saturação fraca, tá? Ainda na saturação fraca, veja que ainda tem corrente sendo coletada, tá? Só que começa a aparecer aqui, ó, agora eu começo a ter lacunas também subindo. Então a corrente da base, se aparecer uma nova componente aqui, isso quer dizer que a corrente de base está crescendo, está aumentando, tá? Mas ainda ele funciona ainda muito similar ainda do modo ativo, com umas certas restrições. Tanto é que tem alguns projetistas mais experientes que utilizam ainda o transistor no modo ativo dentro da saturação fraca, né? Ou seja, o transistor funciona como amplificador, né, dentro da saturação fraca. Mas vamos baixar ainda mais, tá? Vou baixar a tensão aqui do coletor para 0,3 volts, tá? Aqui eu tenho meio volt de polarização direta na base coletor. Então agora eu estou no limiar da saturação fraca. Isso quer dizer que eu vou entrar na saturação forte, tá? E aí na saturação forte, o transistor não vai funcionar para amplificar sinais. Ele funciona de maneira muito diferente do modo ativo, tá? Então já é uma operação que não dá para você contornar de outra maneira, como eu falei antes que os projetistas conseguem operar na saturação fraca, como se fosse, entre aspas, no modo ativo, tá? Quando a gente passa da saturação fraca para forte, não vai conseguir mais. Então agora eu tenho meio volt, isso quer dizer que a corrente aqui está aumentando ainda mais, tá? Na corrente de lacunas, tá? E a corrente de base, ela começa a aumentar. Veja que a corrente de coletor não muda muito. Então, se você lembrar que a corrente ou o beta do transistor, tá? O beta do transistor, ele é a relação de IC pela corrente de base, tá? Se você tem que a corrente de base está aumentando e a corrente C está constante, isso quer dizer que o teu beta está caindo, tá? Então, uma das consequências da operação na saturação é que o beta do transistor ele vai deteriorando, ele vai diminuindo. Então, você tinha aquele beta de 100, ele começa a cair para 50, para 40, tá? À medida em que você vai entrando mais forte na região de saturação, ok? Vamos forçar mais um pouco aqui, ó. Vou descer para 0,2 volts. Opa, agora eu tenho uma tensão acima de meio volt de polarização direta aqui na base coletor. Então, se eu passei de meio volt, que é o critério aqui para entrar na saturação forte, então agora eu estou na operação na saturação forte, tá? E agora, tá? O que vai acontecer? O meu beta, ele caiu tanto que ele já deve estar próximo de 10, tá? Que é o beta da saturação forte. Ele deteriorou tanto que não importa o transistor que você esteja operando, não importa se ele tem um beta de 500, de 1000, de 300, tá? Quando você promove uma polarização direta muito forte, que aqui já 0,6 é razoavelmente forte, tá? O beta já deve estar muito próximo de 10, que a gente chama de beta de saturação, tá? Todos eles tendem ao mesmo ganho de corrente, ao mesmo beta, ok? Tá? Então é isso que eu falei aqui, ó, independente do transistor, na saturação forte, aí o beta é igual a 10. E aí é claro que se você aumentar mais aqui, né, o máximo que você vai chegar é ter 0,8 volts, né, de polarização reversa, né, que é quando você chega aqui a 0 volts, né, que aí você está no máximo da saturação forte, tá? Ele não chega exatamente a zero, ele vai chegar às vezes a 20 milivolts, a 30 milivolts, nunca vai chegar a zero aqui a tensão, ou melhor, a tensão no coletor, né? Então sempre vai ter uma diferençazinha entre a tensão VCE e VBE, tá? Mas chega muito próximo de zero, né? Milivolts já está praticamente zero, tá? Para a maior parte das aplicações, ok? Então esse é o funcionamento da saturação. Então como que fica a curva do transistor agora na saturação? Então a gente viu que a curva do transistor IC por VCE, né? Ela era constante aqui, né? Tem aquela o IC praticamente não varia, né? Então quando eu estou nesse modo em que eu coloquei uma tensão VBE, por exemplo, 0,7 volts, eu tenho uma corrente que é IC que não varia praticamente com VCE, né?
Então eu estou no modo ativo. Se eu coloquei, sei lá, uma tensão VBE de 0,8 volts, eu vou ter uma outra corrente C um pouco maior, mas também que não varia da mesma forma, né? Só que quando eu tenho uma tensão VCE menor que o VBE, aqui eu coloquei V1, tá? Eu vou ter a polarização aqui direta, né? Eu vou estar começando a polarizar diretamente o meu transistor. Então, eu vou estar entrando na região de saturação. E aí, na região de saturação, o que acontece é que a corrente do coletor varia muito com a tensão VCE. Ela deixa de ser uma constante. Ou seja, ela está muito influenciada com o valor da tensão coletor-emissor. Tá? Então, aí ele está na saturação. Tá? Então, essa é a continuação da curva, né, IV que eu tenho do transistor quando o meu transistor está na saturação. E como que fica o modelo do transistor, né? Como é que eu posso representar ele, né? Então, uma das formas que eu posso modelar ele é que na base emissora ele vai ter uma tensão aqui 800 mV, 700 mV, depende do livro, tá? O Razav estabelece 800 mV. E ele vai ter uma tensão no coletor que vai ficar estável em 200 mV, tá? Ela vai ficar próxima de 200 mV. Isso aqui funciona muito mais para circuitos de transistores integrados em chips, né? Para transistores discretos, aqueles que já são feitos fora, né, para você fazer em placas, em geral a gente utiliza esse modelo aqui, tá? Que não está lá no livro, mas que a tensão aqui é de 0,7 volts na base emissor. E no coletor emissor, a gente considera que a tensão é muito próxima de zero, então a gente considera como uma chave fechada. Tá? Então, na saturação, a gente pode dizer que o transistor, quando ele está dentro da saturação forte aqui, principalmente, ele funciona como uma chave fechada entre coletor e emissor. Ele passa qualquer corrente que estiver demandando aqui do coletor para o emissor. Ok? Outra forma do transistor operar, que a gente no livro ali no nosso livro texto não é comentado muito, tá? Mas ele pode operar no corte, né? O que é o corte? O corte é quando o transistor para de funcionar, é quando ele corta a corrente de coletor, tá? E quando que ocorre isso? Quando você tiver uma tensão VBE muito baixa, tá? Em geral, menor que meio volt, você já está entrando no corte, né? Em alguns casos ideais, o pessoal fala que VBE é menor que zero, tá? Mas normalmente já menor que meio volt, o transistor já praticamente está parando de funcionar, ou seja, ele não conduz mais corrente, né? Então, outra forma de você entrar no corte é quando você polariza o transistor para uma corrente de coletor muito pequena. Então, um exemplo aí bem prático é 0,1 microampere. 0,1 microampere é uma corrente que o transistor não consegue sustentar, tá? E ele acaba parando de funcionar. Então ele desliga, né? Essa é a operação do corte, tá? Em geral, é claro que uma coisa está ligada à outra, né? Para você ter uma corrente de 0,1 microampere, provavelmente você está colocando um VBE muito baixo, né? O VBE às vezes aí de 0,4, 0,45 já está praticamente desligando ele, né? Então uma coisa está relacionada à outra, né? O VBE baixo está relacionado a uma IC muito pequena, uma corrente de coletor muito pequena, tá? Então, como eu disse, o transistor corta a corrente de coletor, né, levando ela a zero. E isso vai sempre acontecer quando você tiver um VBE, né, menor que meio aí, tá? Essa é a regra empírica aí, a regra prática que a gente utiliza, né? Então a gente pode dizer que nesse caso o transistor eu posso substituir ele por uma chave aberta, né? Então é uma chave que não, ou seja, um circuito que não conduz corrente, tá? Então por isso que a gente fala de operação em corte e saturação, porque o transistor normalmente quando você está trabalhando nessas duas regiões, tá? Você sempre vai estar utilizando ele como chave. Então quando você está usando o transistor como chave, né? Ora você vai estar querendo que ele esteja com a chave aberta, ora com a chave fechada, né? Então você vai estar alternando entre corte e saturação. Vamos ver um exemplo aqui para entender melhor onde a gente pode utilizar esse tipo de operação do transistor. Então imagine que você queira acionar um motor utilizando um Arduino, né? Só que o motor ele consome 100 mA para operar. Tá? Então, se você tentar ligar direto no Arduino, tá? O Arduino não vai conseguir fazer o motor girar.
né? Porque ele não consegue fornecer essa capacidade de corrente elevada, né? Mas o Arduino ele consegue nos pinos dele emitir uma tensão de 5 ou 0 volts, né? Então eu posso tentar, utilizando um transistor, fazer um circuito, né, para acionar o motor de forma que o transistor opere na saturação e no corte, né? Assim eu consigo, dependendo da tensão que eu coloco no Arduino, 0 ou 5 volts, eu consigo ligar ou desligar o motor, tá? Então aqui está o circuito que a gente utiliza para fazer esse tipo de aplicação. Então tem lá o pino do Arduino, tá? Em geral, se ele vai estar emitindo 0 ou 5 volts, tá? Se eu ligar direto no pino da base do transistor, o que vai acontecer? Os 5 volts, se eu colocar 5 volts entre base e emissor, tá? O transistor, lembra que a corrente coletor ela sobe exponencialmente com a tensão. Então, se eu colocar uma tensão de 5 volts, o transistor vai querer conduzir uma corrente muito elevada, tá? Vai ser em algumas dezenas de amperes, tá? E isso daí vai fazer com que o motor aí possa, a gente pode até estragar o motor, né? E fora que uma tensão muito elevada aqui na junção base-emissor do transistor pode até danificar ele, tá? A junção base-emissor, tá? Devido à dopagem que ela faz. Então a gente não pode colocar uma tensão acima aí de 1 volt, tá? Em transistores, vamos dizer assim, dos mais genéricos, né? Então você precisa colocar uma resistência aqui para limitar, né, a tensão na base emissor do transistor, né? Para valores ali de 0,7 e 0,8 volts, que são valores típicos, né, de trabalho do transistor. Tá? Então esse RB se faz necessário. Aqui no coletor do transistor eu vou colocar o motor, né? Por que eu não coloco no emissor? Tá? Por razões de que se eu colocar o motor aqui no emissor, tá? Se o motor, se ele mudar a tensão nele, a resistência dele, tá? Ele vai mudar a tensão VBE, que vai mudar a corrente. E aí o motor, o que vai acontecer? Dependendo do que o motor tiver, da funcionamento dele, ele pode mudar a tensão VBE do transistor, e aí vai fazer com que a corrente nele aumente ou diminua, ou seja, o motor começa a funcionar de forma, uma hora está girando mais rápido, outra mais lenta, tá? E aí dá uma série de problemas. E quando eu coloco aqui, ele em série com o pino do coletor, tá? O pino do coletor não influencia nada na tensão VBE, tá? Então aí eu não tenho preocupação se o motor mudar a resistência dele, né? Se ele mudar, vamos dizer assim, os parâmetros dele, né? Eles não vão afetar o funcionamento do transistor. O transistor vai funcionar como uma fonte de corrente fornecendo 100 mA, tá? Então, entendido isso, tá? Primeiro vamos ver assim, o que acontece com o transistor se o Arduino tiver com 0 volts, né? Então, quando ele está emitindo 0 volts, tá? A tensão VBE aqui que eu vou ter vai ser o quê? 0 volts também, né? Se eu estou alimentando, né, esse circuito com uma tensão nula, a tensão VBE vai ser nula. Se a tensão VBE é nula, quer dizer que ela é menor que meio volt, né? Então o transistor vai estar operando no corte, ou seja, ele vai ser uma chave aberta, a corrente vai ser nula, tá? Se a corrente é nula, o motor vai estar parado, né? Vai estar desligado. Tá? Então, quando eu peço para o Arduino sair com uma entrada baixa, 0 volts, eu desligo o motor. Quando eu coloco o Arduino em 5 volts, tá? Aí a coisa muda de figura, né? Eu vou estar operando na saturação por exclusão, né? Então, eu vou ter uma tensão VBE maior que 0. Qual vai ser o valor? Tá? Não sei ainda, mas eu sei que ela vai ser um valor maior que 0. Tá? O transistor daí vai operar na saturação, se eu tenho VBE maior que 0, desde que eu tenha projetado aqui corretamente o meu resistor RB. Tá? Agora que entra algumas coisas que a gente tem que usar os parâmetros, né, para a gente trabalhar na saturação. Então, se eu quero que o transistor sature e entre na saturação forte, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, para projetar o meu RB, eu vou assumir que o meu beta do meu transistor vai ser 10. Tá? Lembra que, como foi dito, o beta, né, o transistor na saturação forte, ele se reduz a um valor 10. Tá?
A outra coisa também, eu vou assumir que o VBE de saturação é 0,7 volts, tá? É aproximadamente esse valor que o transistor assume, né? Estou usando aquele modelo do que a gente mostrou ali do transistor, o segundo modelo, né? Para transistores discretos, tá? Então, assumindo isso, eu posso calcular qual vai ser a corrente da base aqui, né? Porque eu sei que o IC tem que ser 100 mili para o motor girar lá no máximo da velocidade dele, né? Então, se o IC é 100 mili, tá? A minha corrente de base tem que ser 10 mili, né? Que é 100 divididos por 10, ok? E aí, por fim, eu consigo calcular minha resistência da base. Se eu estou emitindo 5 volts aqui e o VBE de saturação é 0,7, então é só fazer 5 menos 0,7 divididos pela corrente da base, que é a corrente que flui aqui, né? Então a corrente que está entrando aqui no meu transistor é IB, né? Então, divididos por 10 mili, eu vou ter que o resistor RB tem que ser 430 ohms. Então, como esse valor de 430 ohms, tá? Quando o Arduino tiver 5 volts, tá? Eu vou deixar passar corrente de base suficiente, ou eu posso pensar assim, vai ter uma tensão aqui, VBE, suficiente, tá? Para que o transistor sature, entre na saturação forte, tá? Então a tensão dele aqui vai ser próxima de zero. Então aqui eu vou ter uma tensão aqui, tá? Aproximadamente 0 volts. E aí a corrente que ele vai ter aqui vai ser aproximadamente os 100 miliamperes que o motor precisa para funcionar, ok? Então vamos pegar um outro exemplo aqui agora que eu tenho resistência no coletor, tá? Então aqui eu desejo acionar um LED, né, de alto brilho usando o Arduino, né? Então esse um LED de alto brilho, ele precisa de 50 miliamperes para ele acender lá em 100% do brilho dele, né? Que excede a capacidade do Arduino. Então eu vou ter que usar um transistor, tá? Operando como chave para fazer isso, né? Então, o VD1 do LED aqui ele é 2,5 volts, ou seja, quando o LED está com 50 mili, ele tem uma queda de tensão nos terminais dele de 2,5 volts. Então, projete o circuito para acionar o LED. Então, o que eu tenho que projetar? O RC e o RB, né? Lembrando sempre que a carga que eu quero acionar, eu sempre coloco no coletor, né? Entre o coletor e a alimentação do meu transistor, tá? E aqui a minha especificação que a corrente tem que ser 50 miliamperes, ok? Então eu sempre começo aqui do zero, né? A saída da Arduino em zero, tá? Eu vou ter VBE nulo, tá? O transistor vai operar no corte e o LED vai estar desligado. A corrente vai ser nula, o LED está apagado, tá? Muito bem. Quando eu tenho a saída do Arduino em 5 volts, o que vai acontecer, né? A minha tensão VBE ela vai ter um valor acima de zero, ou seja, o meu transistor vai poder entrar na saturação, desde que eu escolha os valores das resistências de base e coletor apropriadamente, né? Então, se eu fizer isso, o transistor opera na saturação, né, e o LED daí vai ligar, né? Quais as condições para que isso aconteça? Então, eu preciso ter, né, um beta de assumir que o beta do meu transistor vai ser 10, que é o beta de saturação, assumir que a tensão VBE dele vai ser estável em 0,7 volts e vou assumir também que a tensão VCE é nula. Então estou usando novamente aquele modelo que a gente de grandes sinais do transistor operando na saturação. Então aqui eu tenho tensão 0, né, 0 volts, e aqui eu tenho tensão 0,7 volts, certo? Ok? E o beta igual a 10. Então, sabendo disso, eu posso calcular aqui o resistor de coletor. Como que eu calculo ele? Ó? Eu sei que a queda de tensão no resistor de coletor vai ser o quê? A tensão de alimentação, menos a queda que eu tenho no LED, menos a queda do transistor, que é zero. Então, vai ser 5 menos 2,5, menos o VCE de saturação, que é zero, divididos pelo IC de 50 mA. Tá? Então, aí 5 menos 2,5 divididos por 50, isso vai dar 2,5 por 50, que dá 50 ohms, ok? Então, o resistor aqui tem que ser de 50 ohms, né? É claro que 50 ohms não é um valor comercial, tá? O valor comercial mais próximo seria 51 ohms ou 47 ohms, tá? Em geral, é mais fácil achar o de 47 ohms.
E o RB? O RB vai ser o quê? Os 5 volts que o Arduino está emitindo, menos o 0,7, que é o VBE de saturação, divididos pela corrente IC, divididos por beta, que nada mais é que IB, né? Então isso aí é IB. Tá? Isso aqui nada mais é que IB. Tá? Então, substituindo aí por valores numéricos, 5 menos 0,7 divididos por 50 mili divididos por 10, vai dar 4,3 divididos por 5 mili, isso vai dar um RB de 860 ohms, né? E aí você vai ter que também aproximar aí ou 820 ohms ou 910 ohms, que são os valores comerciais, né? Se você fosse montar o circuito na prática, tá? Então sempre tem algumas questões práticas que você tem que levar em conta, né? Se você for aproximar, o que você aproximaria? O RB para 900 ou para 820? É melhor diminuir o valor do RB, né? Que daí você vai jogar ele mais para forte da saturação, mais ainda para dentro da saturação, tá? Então nesse caso aproxime para baixo, tá? Ok? Então é isso que a gente queria mostrar aqui nesse exemplo, tá? Com esses dois valores de RB e RC, eu garanto que o transistor vai operar na saturação quando eu tiver 5 volts e vai estar cortado quando eu tiver 0 volts no Arduino. E aí eu consigo ligar e desligar esse LED de alto brilho. Ok, pessoal, essas são as referências que a gente usou, né? É o livro do Hasav, né? O capítulo aí 4 de transistor bipolar. E também a parte de, aqui mais para a parte de saturação Hasav, né? Já para esses exemplos de corte e saturação de circuitos, isso você encontra no livro do Cedra, na parte do Cedra microeletrônica, na parte de transistor bipolar. Ok, pessoal? Então é isso que eu queria passar para vocês aí. Acho que é bem tranquila a operação no corte e saturação, né? Acredito que não tenha muitas dificuldades em entender como que funciona e projetar os circuitos com ela. Até!